Se você quer transformar suas aulas e engajar os seus alunos de uma forma nunca vista antes, então esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Prof. Bruna, especialista em gamificação e tecnologias educacionais, e hoje eu gostaria de compartilhar com você a diferença entre essas duas metodologias, aprendizagem baseada em jogos e gamificação. E discutimos aqui como que cada uma pode revolucionar o jeito de dar aula. Mas antes, já deixa aquele joinha e me segue aqui para não perder nenhuma atualização. No vídeo de hoje você vai descobrir como a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação pode ser ferramentas poderosas na sua sala de aula. Você vai entender a diferença e os benefícios e como você pode aplicar como abordagem para obter o máximo de engajamento dos alunos. Então, sem mais delongas, bora lá? Bom, antes de você entender de fato a diferença de cada uma, vamos entender primeiro o que de fato é aprendizagem baseada em jogos. Como o próprio nome já te sugere, ela é uma aprendizagem baseada na utilização de jogos. Ela utiliza jogos completos como ferramenta educativa. Esses jogos eles são projetados especificamente para ensinar conteúdos e habilidades. Quando se fala em aprendizagem baseada em jogos, nós temos diversas formas aí, dentre elas podem ser os jogos de tabuleiro, podem ser quebra-cabeças, pode ser jogos de cartas, jogos digitais, tudo que tiver relação com o jogo, com o sentido pedagógico, então nós chamamos isso de aprendizagem baseada em jogos. Eu vou usar então o jogo como um todo para estar educando, para estar ensinando. O Huizinga, então, aqui no seu livro chamado Homo Ludens, ele destaca que o jogo é uma atividade cultural e essencial. Ao usar jogos educativos, você pode criar um ambiente de aprendizagem envolvente e motivador. Aqui ele explora a importância dos jogos dentro da cultura e da sociedade. Ele argumenta ainda que o jogo ele é uma atividade fundamental para o desenvolvimento humano, presente aí em todas as esferas, seja ela aí na vida, na arte, na ciência, na política. E ele ainda fala mais, ele fala que os jogos devem ser uma atividade voluntária, ou seja, o jogador ele deve praticá-lo porque ele quer, partindo de uma motivação intrínseca. O Huizinga ele ainda fala que o jogo ele precede a cultura, sendo aí uma das forças primárias que vão estar moldando aí a civilização. Inclusive, se você gosta de ler, eu sugiro que você leia este livro do Huizinga, chamado aí Homo Ludens. Fala justamente dessa capacidade lúdica que nós temos. É muito interessante esse livro. Bom, vamos falar agora então de gamificação, né? O que vem ser a gamificação? A gamificação, então, aqui ela é a aplicação de elementos de jogos em um contexto de não jogo. Sua sala de aula, por exemplo, ele é um texto de não jogo. Então, para que eu consiga desenvolver algo gamificado na sala de aula, eu precisaria levar alguns elementos de jogos para que eu pudesse aí aumentar a motivação e o engajamento aí dos meus alunos, dos meus participantes. Para que uma atividade ela seja considerada gamificação, eu preciso de pelo menos 4 elementos básicos, que são metas, regras, feedback e participação voluntária. Esses componentes eles são essenciais para criar aí, então uma experiência engajadora. Vamos então fazer uma breve comparação aqui entre aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Vamos falar então em relação à natureza do jogo em si. Quando eu falo aí em aprendizagem baseada em jogos, ela vai usar o jogo completo. Inclusive, eu já citei lá no início isso. Já a gamificação, ela vai integrar elementos de jogos em atividades existentes. Então, eu vou pegar uma atividade minha e vou estar acrescentando ali elementos de jogos. Esses elementos poderiam ser, por exemplo, missões, pontos, badges, rankings, uma narrativa. Poderia estar aí colocando diversos elementos de jogos justamente para estar motivando e engajando esses alunos. Objetivo e aplicação. Quando se fala em aprendizagem baseada em jogos, o objetivo primordial ali é o quê? É aprendizado através da experiência do jogo. Eu vou estar utilizando essa experiência do jogador com o jogo para fazer com que ele aprenda algo. Já a gamificação, o objetivo ali é aumentar a motivação em atividades não lúdicas. Então, por exemplo,
tenho uma atividade corriqueira em sala de aula, e em vez de eu simplesmente entregar aquele conteúdo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar levando elementos de game para aquela atividade, para fazer com que o meu aluno ele se sinta motivado e querer participar. Inclusive, eu poderia estar adicionando aí prêmios, né, ao decorrer da minha aula, por exemplo, para fazer com que esse meu aluno ele se engaje. Uma outra forma aí seria incluir competições, também uma outra forma de engajar. Mas perceba, esses elementos são adicionados com um único objetivo: motivar e engajar ali os participantes. Diferente, então, da aprendizagem baseada em jogos, que ela vai utilizar essa experiência do jogo em si para estar ensinando. Vamos lá, então, para o próximo: engajamento e motivação. Na aprendizagem baseada em jogos, o engajamento e a motivação, ela vem do próprio jogo. A pessoa vai querer participar certamente. Por quê? Porque o jogo ele é atrativo. Já a gamificação, a motivação, ela é impulsionada aí por uma recompensa e geralmente por uma competição. Então, é interessante que quando você for gamificar o seu conteúdo, por exemplo, a sua atividade, você coloque esses elementos de game em especial. Adicione recompensas, faça competição entre os alunos, né? Estimule a competição, logicamente, competição saudável entre esses alunos, para que então você consiga desenvolver. Não esquecendo que você tem que adicionar, no mínimo, aqueles 4 elementos de game fundamentais: metas, regras, feedback e a participação voluntária ali do teu aluno. Vamos então aqui para o nosso próximo. Exemplos práticos aqui então de aprendizagem baseada em jogos e, logicamente, gamificação. Aqui eu trouxe aqui para aprendizagem baseada em jogos, eu trouxe 2 jogos que inclusive eu gosto muito deles. Um se chama Pandemic, ele traz todo esse repertório aí de pandemia propriamente dita. Ele é um jogo que envolve conceitos aí de biologia, geografia, então tem toda essa noção didática por trás desse jogo. E um outro que eu gosto muito também é o Pitkill. Pitkill é um jogo de matemática, ele é em formato aí de corrida de pista e você pode estar trabalhando matemática aí com ele. Perceba que quando eu utilizo essa metodologia ativa chamada aprendizagem baseada em jogos, eu vou usar os jogos em si, de simulação, por exemplo, para estar ensinando algo. Então, esses 2 jogos que eu deixei aqui de exemplo, eles servem justamente para estar ilustrando isso, que você vai estar levando para a sala de aula. Outra coisa que seria interessante, você produzir os seus próprios jogos. Eu mesmo já produzi alguns jogos, inclusive tanto na área de química, que é a minha área, quanto na área de língua portuguesa, por exemplo. A gente leva esses jogos para a sala de aula justamente com o objetivo de quê? De ensinar. Agora, o exemplo aqui de gamificação poderia aí formar um sistema de pontos, um sistema aí de recompensas, né, por tarefas realizadas. Perceba, a gamificação, o objetivo dela básico é esse: motivar e engajar o aluno, fazer com que ele sinta vontade de querer participar então da sua aula. Bom, como você pode ver, ambas as abordagens elas são poderosas e podem transformar aí a educação. A escolha depende dos objetivos educacionais e do perfil dos alunos que você tem. Usando essas estratégias de maneira adequada, você pode criar aí experiências de aprendizagem profunda e duradoura com seus alunos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, já segue para não perder nenhuma atualização e já deixa aqui o seu comentário, qual é o tipo de metodologia ativa que você tem usado. Até a próxima!